Foi. Está gravando agora. Bom, nós estamos entrando aí no capítulo 3, né? Falando sobre soteriologia, na unidade 3, doutrina do homem, do pecado da salvação, no capítulo 1, que é a doutrina do homem, chamada também de antropologia bíblica, tá? A condição do ser humano enquanto criação de Deus, né? O ser humano enquanto imagem de Deus, é o principal foco da antropologia bíblica. Deus criou o homem para a sua glória, né? Tinha um propósito de manifestar a sua glória, ele é a coroa da criação, e a Bíblia fala que ele foi criado à nossa imagem, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é criado do pó da terra. Só para efeito de curiosidade, Adão, na verdade, Adão no hebraico, não é exatamente o nome da pessoa. Na verdade, Adão significa ser do pó da terra. Então, se habituou a chamar de Adão, porque era assim que Deus se referia àquele ser que ele tinha criado, o ser do pó da terra. A imagem e semelhança de Deus, ele foi criado. E nesse conceito de imagem e semelhança de Deus é que se apoia a grande parte da antropologia bíblica, ou doutrina do homem, tá aí, ou também chamada de antropologia teológica, né? Essa área da teologia, ela lida com algumas questões vitais, é o que o slide fala. Tudo que a Bíblia ensina a respeito da natureza humana tem a finalidade de nos direcionar rumo a Deus, inspirar mudança de comportamento e nos levar a conformar nossas naturezas com a natureza divina. A doutrina cristã sempre posiciona Deus como causa final de tudo que existe. Nada que existe poderia existir sem que Deus tenha criado, e nada pode continuar a existir a menos que Deus continue mantendo-a em existência. Só para ressaltar uma questão que nós vivenciamos nesses últimos dias, nos dias de hoje, é que tem se dado muita ênfase ao ser humano, né? O que ocorre hoje é um antropocentrismo, e quando, na verdade, esse antropocentrismo é uma ilusão que nós mesmos fabricamos, ou que Satanás fabrica para nós acreditarmos, como se nós estivéssemos no centro de tudo. Tudo que foi criado para a glória de Deus foi criado, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, já diz a passagem bíblica. Então, o propósito da humanidade é igual ao propósito de toda e qualquer outra criatura de Deus, manifestar a glória dele e satisfazer um querer de Deus, né? Um desejo de Deus. Deus quis e criou, né? Aqui toda a criação que Deus assim realizou foi porque ele quis, e tudo foi para a glória dele, e o ser humano não é diferente, tá? Só que ele seria a coroa da criação, conforme a Bíblia diz, mas não que ele tenha um destaque nessa criação a ponto de ser mais importante que Deus, a ponto do entendimento mudar e achar que tudo existe por causa do ser humano. Tudo tem que funcionar ao redor do ser humano, com ênfase no ser humano, né? O mundo gira ao redor do ser humano, né? É assim que se pensa nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja, e não é dessa maneira. E daí vem os raciocínios de que Deus tem que dar o que a pessoa quer, Deus tem que fazer o que a pessoa pede em oração. Deus, ele não tem obrigação alguma de fazer coisa alguma, não tem obrigação de dar explicação alguma para ninguém. Ele simplesmente faz porque tudo é feito para a glória dele, e assim ele criou, com a finalidade de agradar a si próprio, né? E de manifestar a glória dele, porque a manifestação da glória dele também agrada a ele, né? Então, hoje tem um raciocínio meio fora da curva, onde se entende que o homem é o centro das atenções, quando na verdade não é, tá? Deveria ser o contrário, o homem é mais uma criatura e deveria viver em função do Criador, mas não é assim
que acontece e não é assim que a criatura, o homem, pensa, tá? Mas Deus, ele sustenta toda a criação dele, né? É onde fala aí, nada pode continuar a existir a menos que Deus continue mantendo-a em existência. Toda a criação permanece porque Deus assim mantém, né? E o escritor aí, na verdade, o autor João dos Santos, ele coloca 3 motivos aí porque Deus nos criou segundo as Escrituras. O primeiro motivo é que move a Deus em todas as coisas é a sua própria glória, como nós já mencionamos. Deus nos criou para a sua própria glória. O segundo motivo pelo qual Deus nos criou é o amor. Deus nos fez para amar-nos e para ser por nós amado. Esse segundo motivo, irmão, só para a gente pensar um pouquinho acerca disso, ele não tem razão de ser, né? Lembra daquele princípio da seidade de Deus? A seidade de Deus remete àquela situação em que Deus, ele é suficiente para si mesmo. Ele não precisa do ser humano. Ele não precisa de ser amado porque ele é amor. Ele é suficiente a ele mesmo. Então ele não precisa de nós. Então esse segundo motivo, na verdade, é algo questionável. Mas está aí, né, o autor do livro colocou, Deus nos fez para amar-nos, para nos amar, né, e para nós e para nós o amarmos também, né? Ser por nós amado. E o terceiro motivo está aí, Deus não nos criou não apenas para amá-lo, mas para amarmos uns aos outros. Isso daí não é exatamente um propósito de Deus na criação, né? Mas a gente entende que é um querer de Deus para a vida do ser humano, para a sua criatura. Não é o propósito da criação de Deus, mas é o querer de Deus para a sua criatura, né? Que ela ame o seu semelhante. E aí nós vamos entrar no âmago aí do ponto central da teologia, né, da antropologia teológica, antropologia bíblica, a questão da imagem de Deus. A Bíblia ensina que o que distingue o ser humano de outras criaturas é que ele é a imagem de Deus. Esta doutrina é conhecida na teologia pelo seu termo latino imago Dei, e está baseada principalmente na narrativa da criação de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Esta afirmação, repetida algumas vezes em outras passagens, nos deixa com algumas perguntas. A primeira é: haveria alguma distinção entre ser criado segundo a imagem de Deus e criado conforme a sua semelhança? E aí fica uma questão para a gente, né? Tem distinção em falar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia fala isso, ela faz diferença entre imagem e semelhança, ou imagem e semelhança seria a mesma coisa? Apenas um reforço ali do que foi a criação de Deus, tá? Mas significando a mesma coisa. Essa é uma questão que também foi abordada pelos pais da igreja, tá? A imagem e semelhança seriam duas características distintas que podem ser atribuídas ao ser humano, ou seriam duas formas de dizer a mesma coisa, que nosso ser, de alguma maneira, reflete algo de Deus, né? De modo geral, teólogos da Antiguidade e da Idade Média, como Irineu e Tomás de Aquino, buscavam distinguir entre imagem e semelhança, pois, como Tomás o expressou, seguindo Agostinho, se imagem e semelhança tivessem o mesmo significado, bastaria dizer uma outra e não ambas. Tá? Esse é o raciocínio, né, aí de Agostinho, que foi um dos pais da igreja, né, Irineu também. Então, que imagem e semelhança teriam diferença entre si, tá? E, de modo geral, teólogos nesta linha distinguem a natureza inata pela qual o homem se assemelha a Deus, imagem, do caráter moral puro com que o homem foi criado, a santidade perfeita de Adão e Eva antes da queda, que seria a semelhança. Então, os irmãos podem ver que eles atribuem essa questão da imagem, essa natureza
inata, né, que já tem no homem, que se assemelha a Deus, né, daquilo que seria a semelhança que está relacionada ao caráter moral e puro com que o homem foi criado, né, está relacionada à santidade perfeita. Então, eles relacionam semelhança à santidade de Deus, né, a santidade que o homem tinha no Éden, e, na verdade, a imagem está relacionada mais ao ser, né, que aí fala a natureza a qual foi criada, a natureza inata. Algo inato é algo que já vem naquilo pronto, né? Então, lembrar que semelhança está atrelada à santidade, ao caráter moral, e imagem estaria atrelada à natureza do ser humano, tá? Só isso, o modo de pensar dos pais da igreja e de alguns teólogos importantes como Tomás de Aquino. Aí já a partir da Era da Reforma, né, o raciocínio mudou um pouco. Ele fala, a partir da Era da Reforma, e hoje em sua maioria, teólogos tendem a ver a imagem e semelhança como termos sinônimos, utilizados para expressar a mesma ideia, seguindo o paralelismo característico de textos poéticos ou cerimoniais do Antigo Testamento, em que ideias são expressadas por meio de repetições. Fora o Mateus, tem alguém que já fez livro poético ou está fazendo livro poético? Não, né? A irmã Eliane acho que fez livro poético, não sei se fez. Para entender o que é paralelismo. Isso é muito presente nos livros poéticos, que são afirmações com repetições. Vem escrito assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tá? Aí vem complementando uma frase semelhante, e todos que nela habitam. Então, isso é paralelismo. E aí alguns entendem que quando fala imagem e semelhança, está falando a mesma coisa, tá? Só que com termos diferentes. Isso é uma característica do paralelismo sinonímico. Tá? Tem vários tipos de paralelismo. Tá? Só para os irmãos compreenderem aí o que é esse paralelismo. É uma característica da poesia hebraica, tá? Só para os irmãos terem noção do que ele está falando aí, por isso o entendimento de imagem e semelhança está se referindo à mesma coisa, né? Seria uma espécie de paralelismo. Deus criou o homem à sua imagem. Aí vem uma segunda afirmação, ratificando, confirmando a primeira, a sua semelhança. Irmão, está todo mundo vivo aí? Não? Todo mundo ouvindo? Alguma dúvida até aqui, irmão? Não. Principalmente acerca desse paralelismo, não? Então, os paralelos entre homem e filho do homem e entre lembrar e visitar são claros. De igual maneira, imagem e semelhança seriam duas formas de expressar a mesma realidade. Mas que realidade seria essa? O que significa dizer que o homem é a imagem de Deus? Que maneira a humanidade se assemelharia a Deus? Aí vem teorias para falar sobre, né, o que significa essa imagem de Deus. Né? Uma teoria está relacionada à essência do ser humano, né? A outra teoria está relacionada à função do ser humano no mundo, e o ser humano teria a mesma função que Deus tem no universo, que Deus tem no universo, o ser humano teria neste mundo, de governo, uma função de governo. E a terceira teoria é referente à relação entre o homem e Deus, né? O homem só conseguiria ser a imagem e semelhança de Deus mediante o relacionamento que ele tem com Deus. O homem sem relacionamento com Deus, ele não consegue refletir a imagem e semelhança de Deus, tá? Mas vamos ver isso mais a fundo. A primeira é que é a Imago Dei, né? A imagem de Deus, em latim. Aí. Lembra do hino Agnus Dei? Dei está sempre referindo a Deus. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. A primeira é que a Imago Dei é substantiva ou substancial. Isto é, que existe alguma coisa em nossa natureza intrínseca
que nos faz imagem de Deus, alguma parte essencial de nosso ser que compartilhamos com Deus e nos faz semelhantes a Ele. Eu não sei se os irmãos lembram dos capítulos anteriores, das outras unidades, quando a gente fala esqueci o termo, dos atributos comunicáveis de Deus. Né? Que Deus tem atributos incomunicáveis, como eternidade. Eternidade só Deus tem. Né? Mas existem atributos de Deus comunicáveis, né? Como o raciocínio, vamos dizer assim. Né? Deus, ele, vamos dizer assim, ele pensa. Nós também pensaríamos. Seria um atributo que Deus tem e que seria passado para nós. Tá? Então, essa primeira teoria da Imago Dei, né, ela diz que existe alguma coisa em nossa natureza, né, provavelmente um atributo comunicável, algo que Deus possui, que nós também possuímos na nossa natureza, tá? Algo intrínseco na gente, tá? Na nossa essência, né? Aquilo que Deus compartilhou, e é nisso que Deus compartilhou com o ser humano, né, é que reflete a imagem de Deus, da pessoa olhar, Deus tem e nós também. Então, nós somos semelhantes a Ele. Nós somos a imagem dele. Tá? A segunda maneira de definir a Imago Dei, surgindo de comentaristas mais recentes que tentam enquadrar a narrativa de Gênesis na cultura maior do Antigo Levante. Levante é aquela região que sai do Eufrates até a Palestina, tá? Do Crescente Fértil, né? É mais ou menos essa região. Tá? Na cultura maior do Antigo Levante, supõe que a Imago Dei é funcional, isto é, que seres humanos receberam no mundo uma função paralela à que Deus desempenha sobre o universo como um todo. Né? Então, Deus governa o universo, o ser humano governaria o mundo que Deus deu para o ser humano viver. Tá? Então, seria uma imagem, né, uma semelhança funcional, eles teriam funções semelhantes. E a terceira teoria, né, a terceira maneira em que a Imago Dei tem sido definida é relacional. Isto é, a Imago Dei em si a relação que Deus tem com os seres humanos. E sem que haja esta relação, não há mais imagem de Deus em nós. Tá? Os irmãos estão compreendendo até aí? Deixa eu só responder um negócio aqui. Até aqui está tudo certo, irmãos? Sim. Se cair na prova, todo mundo acerta? Não. Tá certo. Eu estou respondendo só eletricista aqui. Bom, Isaac entrando aí. Tá. Então tá. Então a terceira maneira é essa relacional, tá? Aí o livro faz até uma comparação do o sujeito não tem luz, o espelho não tem luz em si mesmo. Quem produz a luz não é ele, mas ele reflete a luz que é emitida sobre ele. Assim é o ser humano. Se ele não tiver um relacionamento com Deus, ele não consegue refletir Deus. Tá? Então essa é a terceira teoria da imagem de Deus, da Imago Dei. Tá? Então vamos em frente. O significado teológico de Imago Dei. Apesar da definição substantiva ser a mais popular das três teorias da Imago Dei, lembrando, a substantiva é aquela que a gente teria um atributo comunicável de Deus, vamos dizer assim. Tá? Os irmãos estão compreendendo isso? Ou está meio confuso? Amém?
Então, vamos dar sequência. Tá? Apesar da definição substantiva ser a mais popular das três teorias da Imago Dei, é possível harmonizá-las, ou tomar de cada uma lições para nossa própria compreensão. Então, o autor do livro ele vai tentar fazer uma harmonização aí entre as três definições da imagem de Deus, da Imago Dei, né, para poder tirar algum proveito, né? Quando se estuda essa questão da antropologia bíblica, né, nós vamos ter diversas teorias. Aqui nós estamos pegando aquilo que está no livro, que é o superficial, vamos dizer assim, porque tem teoria que não acaba mais. Teologia tem teoria que não acaba mais, né? Aí cada um pensa de uma maneira, cada um vai meditando, vai contemplando, porque o teólogo ele é assim, ele vai pensando, ele vai criando coisa e às vezes ele não nem verifica se procede ou não, se é absurdo ou não, e solta aquilo e aquilo vira até doutrina. Então, nós estamos vendo aí as principais teorias acerca do que é a imagem de Deus, né? Que é o principal ponto da antropologia bíblica. E aí, lembrando, a teoria, né, substancial, que fala que nós deveríamos ter algum tipo de atributo comunicável de Deus, né, tipo, igual nós falamos aqui, a racionalidade, né, ou um atributo moral, né? Então, a segunda é aquele que é funcional, nós teríamos a imagem e semelhança de Deus na nossa função no mundo, nós governamos o mundo assim como Deus governa o universo. E a terceira é a relacional, né? Nós só somos a imagem e semelhança de Deus mediante um relacionamento que nós temos com Deus. Aí vem falando, existem, porém, ideias teológicas que as três têm em comum, ideias que toda a definição da Imago Dei nos obriga a aceitar. Pois se todo ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, então algumas coisas precisam ser verdadeiras a respeito de todo ser humano, não importando que qualidades específicas ou diferenciadas ele possa possuir. A primeira verdade que derivamos da doutrina da Imago Dei é que toda vida humana é sagrada. Entre aspas, tá, irmãos? Esse conceito aí, ele acaba dando uma ênfase ao que o católico pensa do ser humano ser algo divino. E é o que dá margem para o católico criar as suas imagens e colocar nas suas igrejas, tá? Esses procedimentos, eles vêm sempre de um raciocínio. A teologia católica, irmãos, ela tem sentido em muitas coisas. Não que ela seja certa, mas ela não vem do acaso. Ela tem uma justificativa para ter uma imagem na igreja lá, né? Se a pessoa adora, né, é o que diz o católico. Se a pessoa adora, não é culpa da instituição, da igreja. É o que eles falam. Mas eles veem a imagem como uma representação de alguém e eles veneram o alguém que está por trás da imagem e não... Bom, os últimos 10 minutos desse primeiro bloco. E não a imagem em si. Tá? E aí eles vão até no Evangelho de Lucas e falam, ó, você adora não só o Jesus espiritual, mas você adora o Jesus humano. E aí fala bem claro daquela passagem que Jesus estava ressurreto e apareceu a Tomé, e aí a Tomé falou, Rei meu e Deus meu. Aí Jesus ele repreende Tomé e fala, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. E nessa passagem, Tomé ele se prostra diante de Jesus, e Jesus ele ainda fala assim, ó, toca aqui nas minhas feridas. Jesus ali estava em carne. Então, o católico se baseia nessa passagem na Bíblia para dar ênfase às imagens que ele tem dentro da igreja. Que o homem é imagem e semelhança de Deus, que Jesus estava em carne e foi adorado como um homem. Tá? Hoje a internet está meio ruim. Travou aí, não, né? Então, Jesus foi adorado como homem. Então, você considera o homem como
algo sagrado, e aí vem falando aqui que toda a vida humana é sagrada. Se eu não me engano, era Inácio. Inácio, ele falava que na Santa Ceia, quando a gente participa do pão, a gente se torna algo divino. Tá? Então, são os raciocínios baseados em alguma... Não que a gente esteja de acordo, mas eles têm as suas bases bíblicas, né, para falar aquilo que eles falam, não que tenha sentido. Mas nada vem do acaso, tá, irmão? Aí vem a segunda verdade. A segunda verdade derivada da primeira é que todo ser humano possui uma igualdade essencial perante Deus. Todo ser humano é igual diante de Deus. E a terceira verdade, não pode haver preconceito de raça, sexo, origem nacional, classe social ou de qualquer outro tipo dentro do povo de Deus, e muito menos opressão, supressão ou divisão com base nesses preconceitos. Aí ele já traz, né, essa questão da imagem de Deus para os dias de hoje, porque esses problemas, na verdade, são contemporâneos, são do dia de hoje. Tá? E a composição do ser humano. A natureza física do homem é seu corpo, isto todos entendem. Existe, porém, algum debate a respeito de como podemos definir a sua natureza espiritual. Este debate surgiu do fato de que existem dois termos que a Bíblia associa à existência espiritual do homem: espírito, ruá, no Antigo Testamento, e pneuma, no Novo Testamento. Ruá é hebraico, tá, irmão? E pneuma é grego. E alma, nefesh, no Antigo Testamento, hebraico, e psique, no Novo Testamento. O debate gira em torno de qual seria a diferença entre espírito e alma. Elas seriam dois aspectos distintos de nossa existência espiritual ou duas palavras significando a mesma coisa? E aí é onde vem a questão dos tricotomistas e dicotomistas. As pessoas que criam em que nós temos espírito, alma e corpo, como a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, como se fossem três divisões, mas alguns entendem que esses três termos que Paulo usa, quando fala espírito e corpo, na verdade seriam algo semelhante, não algo distinto. Então, existem aqueles que creem em corpo, espírito e alma, como três coisas distintas, e aqueles que creem em corpo sendo uma coisa distinta e espírito e alma sendo a mesma coisa. São os dicotomistas, tá? Então, os tricotomistas creem em corpo, alma e espírito, são três partes distintas do ser humano. Em oposição aos tricotomistas, temos os dicotomistas, segundo os quais o homem só tem duas naturezas essenciais: sua natureza física, chamada de corpo, e sua natureza espiritual. Tá? Rapidinho. E aí a gente vai entrar no capítulo 2. Tá? No próximo bloco, faltam 5 minutos, irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida sobre o que foi falado? A nossa irmã Tereza está aí de visitante. Deus abençoe a nossa irmã. Pai do Senhor. Pai do Senhor. A irmã Daniela também está ali pela metade. Pai do Senhor. Vai ser mais Amém. Irmãos, tem alguma dúvida? Essa questão da imagem de Deus, da imago Dei, ficou clara, irmãos? Se cair na prova, ninguém vai errar, não, né? Os alunos mesmo da aula morrem tudo, rapaz, quando perguntam essas coisas. Some todo mundo. Tá, irmãos? E aí, associada a essa questão da imagem de Deus, vem a questão do pecado. A amartia, né, que é o pecado, está relacionado ao... Esse negócio aqui. Está relacionado ao pecado, né? É um termo do grego, né, que se refere ao errar o alvo, tá? Tá se referindo a errar o alvo. Pecado significa errar o alvo, no sentido daquilo que o Antigo Testamento diz, tá? O hebreu, ele entende pecado como errar o alvo. Depois, no latim, ele retoma esse conceito. Mas no grego, essa questão do
hamartiologia, ele parece estar ligado ao termo de martíria, que significa testemunho. E o hamartia não é um R que está na frente, não. Eles põem um H por causa da pronúncia, tá, irmãos? Isso daí, na verdade, é algo que chama no grego de aspiração, que dá esse som de R. Na verdade, o alfa tem som de A, começa com alfa a palavra, hamartia, e tem o sinal de aspiração, dando som de R. Então, esse alfa, ele parece que dá o sentido de negação do testemunho. É você negar, né, o testemunho. É de onde vem martíria, que tem um significado por testemunha, é que dá origem ao termo mártire, que a gente conhece, tá? Só que tomou outro significado, outra conotação, em que o termo... Paz do Senhor a todos. Pode ser. Deixa eu só... Tomou outra conotação esse termo mártire, né? Não ficou só no estrito sentido da palavra, que está se referindo à testemunha, mas passou a significar aquela testemunha que morria por alguma causa. Daí é o termo que a gente conhece hoje, né? Isso é mártir, né? No dia de hoje. E a palavra hamartia tem esse significado. E que em 1 João 3,4, ela é traduzida, se não me engano, por transgressão da lei. Não, transgressão da lei não, iniquidade. Se eu não me engano, é iniquidade. Né? Mas depois a gente até vê essa passagem, tá? Em que fala que o pecado é a transgressão da lei, ou em outras traduções, o pecado é iniquidade, tá? E ali, quando está traduzido por iniquidade, na verdade está se referindo a um outro termo, que é a anomia, né? E aí o alfa, né, que tem o som de A, também parece que está dando significado de negação, né, de algo. E nomia vem de nomos. Nomos significa lei em grego, tá? Então, dá a impressão ali de que está se negando, né, a lei. Então, pecado seria negar a lei. É por isso que em algumas traduções está que pecado é a transgressão da lei. Em outras traduções está que pecado é iniquidade. Então, o sentido que o texto parece estar dando é que o pecado, que é negar o testemunho, você nega o testemunho quando transgride a lei de Deus. Esse é o sentido que dá o texto de 1 João lá 3,4. Tá? Mas aí nós vamos discutir, né, no próximo bloco aí, acerca da essência de Adão antes do pecado. Isso daí é que vai dar uma confusão boa. Mas daqui a 10 minutos a gente volta, né? Falta menos de 1 minuto, e eu aguardo os irmãos aí acessando o segundo link, tá? Até aqui tudo certo, né, irmãos? Na prova é que a gente vê. Deus abençoe. Até o próximo link. Daqui a 10 minutos.